Pessoal, estamos iniciando mais um podcast aqui da Condocin. Você sabe que nesse podcast a gente sempre traz aí players do Brasil, síndicos que são destaque em suas áreas, exatamente para a gente conversar sobre algum tema que seja relevante e importante para que torne a nossa sindicatura ainda mais eficiente. Mas antes da gente entrar nesse conteúdo, eu quero agradecer primeiro as empresas que fazem esse podcast ficar no ar, que nos apoiam nesse podcast, que são extremamente fundamentais para que a gente consiga fazer com que ele chegue a tantas pessoas e ajude tantos síndicos. A primeira delas é a Garantiza. Então é uma empresa que ela faz aí garantia de taxas condominiais. Se você tem no seu condomínio problemas com taxas condominiais, atrasos, precisa de crédito, e a gente como síndico sabe o quanto isso é difícil, o quanto é complicado de repente você querer fazer uma manutenção, às vezes até básica, e falta dinheiro no seu caixa por causa de inadimplência. Com uma garantidora, você não tem esse problema. Então, se você quer conhecer um pouco mais, converse com o pessoal aí da Garantiza, tem um QR Code aí na sua tela, fala com eles que eles podem te ajudar aí a encontrar uma solução ideal aí para o seu condomínio. Fala que você ouviu aqui no podcast aqui da Condocin, que com certeza eles vão ter uma taxa diferenciada aí para você, ok? A segunda empresa é a empresa Prime Terceirização. A empresa Prime é uma das principais empresas de terceirização de mão de obra. Então, se você, de repente, quer trocar aí o seu zelador, quer trocar a portaria, quer fazer que precisa de um ferista, algo assim, converse com o pessoal da Prime. Também está aí o QR Code na tela. Fala com eles, eles têm a solução ideal para o seu condomínio, pode te ajudar. É uma das maiores empresas com funcionários treinados. Eu utilizo nos meus condomínios. Então, gente, todo mundo que eu falo aqui, eu utilizo nos meus condomínios. Então, eu testo esses produtos antes de utilizar no meu condomínio. Coloque no seu condomínio que você também não vai ter problema. Bom, gente, e falando aqui sobre aí o nosso podcast, hoje a gente está recebendo aqui uma grande amiga de longa data aí, parceira de vários projetos, a querida Lígia Polese. Lígia, seja bem-vinda aqui ao podcast aqui da Condocin. Obrigada, Paulo, pelo convite. Mais uma vez juntos aqui nessa Exatamente. bancada. Relembrando o que a Sim. gente já conversou. É um prazer estar aqui contigo novamente. Maravilha. E hoje, pessoal, a gente vai falar de um tema que ele é extremamente fundamental, que é a questão de os desafios do síndico. Quais são os desafios do síndico atual? Como que esse síndico tem que se posicionar de fato? O que ele precisa fazer ou não fazer? Onde que ele precisa estar linkado? E são muitas coisas, né, Lígia, que esse síndico precisa, né? A gente vem numa mudança de coisas muito rápidas, né? Muitos. Os desafios são grandes. Se você está assistindo aqui o YouTube, clica aqui para se inscrever, clica aqui se você está gostando, dá o like de fato, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas ainda no mercado condominial. Nos ajuda a chegar aí. Dá uma olhada na nossa página, tem muito vídeo bacana aqui para você assistir. Constantes e diários, né? Os diários. Evolução de várias coisas, né? A gente estava comentando anteriormente do Código Civil mudando, mas eu não vou comentar sobre. Vamos por partes. Pronto, porque é muita informação e a gente precisa estar sempre em conhecimento, né? Exatamente. Sempre estudando. Às vezes as pessoas falam assim que síndico não faz nada. Pelo menos eu estudo bastante. Além de todo o dia a dia do síndico, o conhecimento. A gente precisa sempre estar em conhecimento, porque as mudanças batem nas costas, assim a gente precisa estar sabendo o que está acontecendo. Você tem razão. Tem muitas mudanças. As mudanças são constantes. Eu coloquei até algumas delas aqui para a gente não se perder, mas para a gente entender, né? Como síndico, como que a gente deve se posicionar. E a gente que é síndico, né? Eu nos meus condomínios, você nos seus condomínios, a gente trabalha muito com esses desafios constantes. São coisas de fato que nos apertam muito. E é bom a gente trazer aqui, de repente vai te ajudar aí, síndico, no seu dia a dia aí, a você melhorar nessa questão. Vamos falar do primeiro ponto que eu coloquei aqui. O primeiro ponto é um ponto que parece que é chovendo molhado, mas não é. Que é a questão de comunicação. Esse desafio, ele se alterou muito nos últimos tempos. Sim, bastante. Muita coisa se alterou. Hoje a gente tem uma comunicação muito mais rápida. E aí, até que ponto isso é bom ou ruim? Então, a comunicação ela está mais prática, mais rápida. A inteligência artificial tem nos ajudado bastante com isso, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Porque, às vezes, a gente acha que está facilitando a vida de alguns, mas podemos estar atrapalhando a vida de outros. Então, eu acho que o síndico ele precisa ajudar com a comunicação os idosos, as crianças, né? Eu costumo fazer o seguinte, nas minhas comunicações, colocar algum tipo de desenho, porque às vezes a criança consegue entender ali, né? Eu tenho 2 crianças, então é mais fácil. Às vezes, quando eu estou fazendo os meus comunicados, tem sempre alguém por perto olhando, e a minha pequenininha, que fez 3 agora, eu coloco um cachorrinho lá, ela já sabe que o cachorrinho não pode estar naquele lugar. Então, a gente precisa escutar as crianças também quando está fazendo a comunicação. Claro. Porque eles são os espelhos, né? Eu falo que tudo que a gente faz, eles observam. Então, se a gente comunicar desde o pequenininho,
o idoso, o adulto, ele vai estar sabendo o que está fazendo. Algo que eu sempre bato é um termo técnico, mas é um termo que ele fala muito bem quando a gente está falando de comunicação. Eu sempre digo sobre assimetria informacional. Sim. E a simetria informacional é aquela questão que algumas pessoas conseguem entender a informação e outras pessoas não conseguem entender. E a gente, como síndico, a gente tem que ter essa capacidade de catalisação dessa comunicação para que todas as pessoas consigam entender. A gente não pode criar informação como se fosse um abismo. Aqueles que têm entendem, aqueles que não têm entendem. Exato. O papel do síndico é exatamente fazer isso. E a gente vê muito isso, por exemplo, em assembleias virtuais. Né? É claro que o síndico, ele também, ele não é que o herói, obrigado, né? Não é o herói de ensinar todo mundo. Mas ele, pelo menos, ele tem que tentar ajudar essas pessoas. Porque tem muitas pessoas que não conseguem ter acesso a esse tipo de comunicação. E isso parece que afasta um pouco. Nosso trabalho é muito mais catalisar nesse sentido, né? Exatamente. Até mesmo as telas, né? Hoje nós temos as telas que nos ajudam bastante na comunicação. Só que a gente não pode esquecer, e eu já esqueci isso, colocar o comunicado na tela e esquecer que o morador do primeiro andar, às vezes, não usa o elevador. E o comunicado está só no elevador. Então, como fazer? Além de fazer na tela, o WhatsApp, nos grupos informativos, no canal oficial do condomínio, que geralmente é um e-mail ou um grupo, né, um aplicativo de informações, sempre colocar informação em todos esses canais. Porque não é porque está no elevador que o condômino tem o direito de saber. É pecar pelo excesso. Exatamente. A gente precisa colocar em todos os lugares. E eu já cometi esse erro. Eu coloquei no elevador e está ali, está informando. Mas, gente, o pessoal do primeiro andar, geralmente, do térreo, não usa o elevador. Exatamente. E aí eu cometi esse erro. Então eu falo que a gente aprende com os nossos próprios erros. E hoje é um erro que eu não cometo mais, porque além de colocar em todos os canais, eu ainda faço isso de pegar o impresso e colocar no painel. Tem um condomínio que eu atuo que ele tem um painel de recados bem na portaria principal. Então, se é um comunicado muito urgente, uma limpeza de caixa d'água, uma falta de luz por alguma manutenção, então ele está sempre lá também. Porque o pessoal do térreo e do primeiro andar, eles já me falaram, a gente não usa o elevador. Então, não esquece da gente. Exato, não dá para esquecer. É por isso que o nosso papel de comunicação é muito mais catalisar. Outra situação também, acho que tomar muito cuidado com essa questão da linguagem quando ela é muito formal. Sim. A gente pode acabar afastando, mas é claro, o síndico tem que medir isso. Porque tem condomínios que, de fato, ele tem um perfil de uma linguagem um pouco mais formal, outros menos. Por exemplo, eu tenho um condomínio que eu tenho um problema. Eu instalei um leitor facial. E esse leitor facial é uma voz feminina. E a voz feminina, ela fala, obrigado. Está errado. Já tive problema por causa disso. Foi quase pauta de assembleia por causa dessa situação. Mas é claro, tirando um excesso aqui e outro ali, a gente tem que tomar cuidado com o tipo de condomínio que a gente vai. Exatamente. Até para a gente medir a febre desse condomínio e como que esse condomínio se comunica. Exatamente. Eu passo por isso também, porque além do residencial, eu tenho um comercial. Então, a linguagem é completamente diferente. Falar com o morador é mais fácil do que com o investidor, que geralmente os prédios comerciais são todos de investidores. Então, são grandes níveis ali, e a gente precisa se policiar bastante com a comunicação. Na forma de escrita, na forma de apresentar uma assembleia. Então, tem todos esses desafios que a gente vai aprendendo, né? A gente está aqui conversando, a gente fala algumas gírias, às vezes, alguns vícios de linguagem. Mas aqui tá liberado. É um vício de linguagem que a gente tem bastante agora numa assembleia com investidores. Até a sua postura. Exato. Eu sentei, eu relaxei. Eu já sou de casa, então eu já estou me sentindo em casa. Lá não, eu preciso estar numa postura. E é muito engraçado, Paulo. Eles olham para você do salto que você está usando até do modelo de penteado que você está. É outro mundo. Os investidores, eles são mais confortáveis. Eu acho que eu achei o nicho que eu me sinto confortável, que é trabalhar com os prédios comerciais. Mas eles requerem muito mais formalidade. Exato. Então, esse é um desafio da comunicação que às vezes me pega. Se buscam muito mais nesses itens. E falando desse desafio de comunicação ainda, a gente cai num desafio que eu sempre digo que é o estopim da gestão de conflitos, que é a comunicação. Que é outra coisa que a gente tem que saber como se comunicar, porque são situações diferentes hoje também. É um desafio constante para o síndico saber como se comunicar num formato com que ele consiga evitar a gestão de conflitos, né? Sim, esse é um grande problema. Eu tive uma vivência disso no condomínio que eu fui síndica anteriormente. Aconteceu um conflito e na hora que ele aconteceu, eu fiz, e agora? O que eu vou fazer?
Por mais que eu já tinha tido até aula sobre isso, mas na hora que acontece, a gente não acredita que aquilo está acontecendo no nosso condomínio, né? Na nossa vivência. E realmente é muito complicado, porque precisa ter a imparcialidade, que é uma coisa complicada, principalmente quando você está atuando como síndica moradora, você não consegue ser imparcial, porque você vai escutar assim, é a sua amiga, você não está defendendo fulano porque você não gosta dele. Então, por isso que hoje eu não sou síndica moradora e não vou ser nunca mais na vida. Porque... Não vai voltar a ser. Não, porque... É um desafio. Eu sempre falo aqui, Lígia, eu tiro o chapéu para você que é síndico morador. Porque eu sei que as demandas que recaem sobre você são muito mais intensas do que propriamente o síndico profissional. Exatamente. O morador vê o síndico profissional de uma forma. Se você é síndico morador, existe algum problema no seu condomínio, eles ligam direto no seu interfone, batem na sua porta, independente do horário. Isso já não acontece com o síndico profissional. Isso não acontece. E outras coisas que a gente tem também, Lígia, mais, quando a gente fala também das questões dos novos tipos de condôminos, porque hoje a gente está numa crescente assim, de moradores diferentes, com costumes diferentes. Sempre teve isso, mas parece que isso hoje está mais em voga. Por exemplo, eu tenho prédios que tenham muitas pessoas idosas, outros que já têm pessoas mais jovens, e alguns que eu tenho mesclado ambos. Eu tenho pessoas mais idosas sem filhos, viúvas, tem outras famílias com crianças, tem outras pessoas solteiras. Sim. E, novamente, é um desafio do síndico saber como lidar com todo mundo. Por que eu vou colocar um parquinho aqui, sendo que eu tenho aqui metade dos moradores que não têm filhos, outro percentual que são viúvos, que não têm mais filhos, e alguns que são pais, que querem... O síndico tem esse desafio de saber aglutinar essas coisas, essas vontades, né? É complicado. Essa é uma parte bem complicada. Até da onde você vai fazer uma nova destinação, talvez, porque às vezes tem muito idosos, os idosos não utilizam. Para que fazer? Minha neta vem aqui, não tem a necessidade. Então, isso é um desafio, principalmente em prédios antigos, né? Porque os prédios novos, hoje, a gente já está recebendo com uma infra mais preparada para todas as gerações ali estarem juntas. Mas, mesmo assim, às vezes a pessoa está ali no andar baixo e o parquinho está na frente, acaba atrapalhando a churrasqueira. Mas olha, são 7 horas da noite, até que horas que vai esse churrasco? Por mais que até às 10, mas está me atrapalhando, o som está alto. E aí são todos os desafios que o síndico tem que estar lá para poder dar essa mesclada. E até mesmo, eu digo isso, Lígia, até na questão da comunicação. Sim. Né? Porque se a gente vê, tem gente que, poxa, eu quero o app do condomínio, como é que eu faço para acessar aqui, por lá? E tem outros que falam, e cadê o edital? Né? Cadê o edital impresso? Cadê a carta registrada que está pedindo lá na convenção? Exatamente. Isso mudou bastante, né? Mas as convenções não estão atualizadas. Isso, às vezes, é bem complicado, né? A gente sabe, como síndico, como é difícil fazer uma atualização de convenção. Eu costumo fazer o seguinte. Quando eu entro no condomínio, ou quando entra um novo morador, eu já faço o kit boas-vindas, que é a chave de sucesso. Já vai lá um informativo meu, como síndica daquele residencial ou daquele comercial. Eu já envio convenção e regulamento interno para todo mundo, mesmo se todo mundo já tem. Eu estou fazendo o meu papel, eu acabei de chegar. Então, eu informo, olha, sou eu, Lígia, síndica profissional, meu telefone, meu e-mail, todos os meus canais de comunicação, o canal de comunicação do condomínio, quais os dias e horários que eu vou estar disponível para atendimento naquele local. Sempre quando eu chego, a gente manda uma mensagem, né? Olha, estou no condomínio à disposição de vocês, vou ficar aqui durante tanto tempo. Ou aconteceu alguma emergência, olha, estou hoje não é dia de visita, mas estou aqui. E todo mundo recebe edital o edital não, a convenção e o regulamento interno, para terem a certeza que todo mundo vai falar a mesma língua. E isso até serve de ponto de atenção, principalmente para você, síndico. Por mais que a gente tenha aí app do condomínio, WhatsApp, outras coisas, verifica lá na tua convenção, principalmente com relação a editais, tá? De assembleias, como que deve ser feita a publicação. Segue o que está na tua convenção para você não ter nenhum problema ali de impugnação aí dessa assembleia. E pelo jeito, as maiorias das convenções, pelo menos em São Paulo, elas ainda estão que precisam ser enviadas cartas registradas. Tem que fazer alteração dessa convenção. E sabe o que acontece? A administradora envia a carta registrada. Só que o morador não pega a carta registrada lá embaixo, na portaria. Por quê? Porque ele já recebeu por e-mail também. Exato. Então, o mundo mudou. E é um custo a mais. Só que a gente, às vezes, peca nisso. A gente esquece de fazer essa alteração na convenção. Porque uma alteração só para esse motivo, não vale a pena. Não. Vai ser um desgaste. Então, você precisa fazer aquele
aquela lista de alterações de regulamentos que vão para a convenção e fazer aquela assembleia que vai ser pesada e desgastante. Porque a gente sabe que é. É bem isso mesmo. Lígia, tem um outro ponto aqui que a gente conversou muito sobre esse desafio, e eu vejo que esse é um dos pontos que mais está mudando até o jeito do síndico trabalhar no seu dia a dia, que é a tecnologia. Não tem como a gente ficar sem tecnologia. Eu, por exemplo, nos meus condomínios, eu estou aqui e, claro, eu estou aqui do meu lado, estou gravando o podcast do meu lado aqui. Será que vai dar algum problema? Eu acompanho aqui o WhatsApp, eu olho, então está direto aqui. Hoje a gente faz o gerenciamento não digo, mas a gente faz a comunicação, você fica por dentro de muitas situações, ou por WhatsApp, ou por app, enfim, de várias maneiras que a tecnologia está envolvida. Sim. Né? Até o gerenciamento, Paulo. Até o gerenciamento. E como que a gente faz isso, Lígia? Você entende bem disso, você atua, né, um pouco na área. Como é que a gente faz essa questão toda? Aí já envolve outras situações também. Mas vamos começar com tecnologia, processo de comunicação, por exemplo. Eu utilizo bastante o WhatsApp, infelizmente, né? Às vezes a gente quer fugir dele, mas ele é um gatilho que facilita e atrapalha também. Os dois. Facilita e atrapalha. Como diz meu amigo Hinaldo, o WhatsApp é uma ferramenta do diabo na terra. Pois é. E ele não está errado. Não está errado, eu queria ser como ele. Não utilizar o WhatsApp, mas a gente não consegue. Não. Até porque a tecnologia ela veio para somar, eu acho que ela veio, sim, para juntar bastante, né? Para facilitar a comunicação, o entendimento com o morador. Então, como que eu faço? Eu tenho os grupos de WhatsApp fechados só para comunicado. Eu não me comunico. É a melhor coisa que tem, Lígia. Com condômino em grupo aberto. Deixa eu te contar, um testemunho agora. Eu assumi um condomínio faz um mês. E aí, quando eu assumi esse condomínio, eu deixei muito claro na Assembleia que eu não participo de grupos abertos. E aí, quando eu assumi, o administrador anterior falou, olha, Paulo, eu vou te colocar como administrador do grupo, lá tá, você pode utilizar esse grupo. E eu peguei, virei administrador, no mesmo momento, fechei o grupo. Fechei o grupo. Gente, o prédio virou uma paz. Segundo alguns falaram, porque o grupo não era para ajudar, era muito mais para um reclamar de outro, reclamar de uma coisa. Parou a reclamação. Então, cessou isso, o prédio virou uma paz. Agora imagine o síndico fazer parte de um grupo aberto, onde tem uma demanda muito grande, ele vai ter muito problema. Não consegue, porque o grupo ele demanda muito tempo. Então, assim, a gente vai deixar de fazer o que a gente precisa estar fazendo para ficar respondendo o morador. Não que a gente não tenha que responder, sim, a gente precisa responder, a gente não pode deixar o morador sem resposta. Mas não na velocidade da luz. Eu falo muito isso, que o morador ele quer a resposta na velocidade da luz. Então, a gente tem um grupo fechado, onde eu comunico, né, para o morador, para todos, no mesmo momento, o que está acontecendo. E se alguém tiver algum problema e precisar de uma comunicação particular, me chama no particular e eu vou respondendo ali devido às demandas, né? Hoje as demandas são menores, por serem prédios comerciais. Eles respeitam muito o e-mail como comunicação, o grupo, né, do condomínio como uma ferramenta. O grupo não, na verdade, seria o aplicativo. O aplicativo do condomínio. E a parte financeira também, que hoje também está no digital. Então, o morador consegue até mesmo pegar o seu boleto ali no próprio grupo do WhatsApp, no próprio WhatsApp. Então, isso facilitou bastante. A tecnologia vem para ajudar, mas a gente tem que também separar, senão ela consome a nossa comunicação e a nossa vida ali o dia inteiro. Exatamente. E agora vamos puxar uma outra coisa. Por exemplo, questão aí de pagamentos, prestação de contas. Hoje está muito mais rápido, né? Esse desafio do síndico ter que se antenar as questões, por exemplo, de contas digitais, ou mesmo bancos tradicionais, que agora tem as contas também digitais, tudo pelo app, é muito mais rápido. Hoje mesmo estava fazendo um pagamento, e aí me veio isso na cabeça. Estava fazendo um pagamento, estava sentado no sofá, numa boa, tomando meu café de manhã e fazendo um pagamento. Olha que rapidez isso. Exatamente. Eu não sei nem quando foi a última vez que eu entrei numa agência bancária. Porque antes o síndico tinha que ir lá até para abrir uma conta ou encerrar uma conta. Né? O encerrar hoje ainda precisa. Ainda é necessário. Mas o abrir, não. Hoje a gente abre um aplicativo e consegue abrir uma conta no CNPJ, né? Com a ata registrada, que é o principal. A gente não pode esquecer que existem algumas administradoras que esquecem de registrar a ata. E aí o síndico só é síndico depois da ata registrada. Exato. Tem esse, né? Só que as contas digitais, hoje, eu só trabalho com elas, Paulo. Eu estou trabalhando com uma administradora 100% digital. Legal. Então, isso facilita muito. É muito mais rápido também. Muito mais rápido. E a gente, né, falando em comunicação, a gente acha... E os idosos? Como que eles vão fazer?
Então, a gente precisa tirar um tempo para ensiná-los. Ter lá o plantão de dúvida da própria administradora ou o síndico, se tiver essa disponibilidade, e lá informatizar para ele, né? Mostrar para ele que o digital está na mão de todo mundo. Ah, mas eu quero um boleto. Como que eu faço? Eu vou ter que entrar no sistema? Não. Você coloca o seu CPF no WhatsApp da administradora e o boleto está ali. Quando ela tem todo esse processo Quando digital. ela tem, exatamente. Quando ela está ali no 100% mesmo, né? Tudo no digital. Prestação de contas. O mês encerra dia 31. Dia 1º eu já estou com a minha prestação de contas ali para todo mundo acessar. Então, a credibilidade do síndico também aumenta. Aumenta muito, né? Eu falo que eu usei como um gatilho, né? Um teste, fazendo essa transição para o digital mesmo. Fui comprar uma boia para caixa d'água. Comprei, mandei lá para a administradora. Em 2 minutos estava no sistema o meu gasto com aquela peça para caixa d'água. Acabou o problema. E a coisa é que o síndico tem que usar isso, porque foi o que você falou, isso vai ajudar ele no dia a dia, vai transparecer ali o trabalho dele, vai demonstrar mais transparência. Exatamente. Eu sofri muito com isso, né? Quando eu estava lá como síndica moradora, falando que eu não tinha uma transparência. Uhum. Mas também eu precisava da ajuda da administradora. E hoje eu vejo a transformação. Se passaram 3 anos já. Muito tempo. E em 3 anos a evolução foi bastante. Hoje, eu com a administradora digital, tudo que eu faço, a administradora já tem acesso, ou vice-versa, se ela precisa também pagar alguma coisa. Eu já tenho ali a aprovação no meu celular, aparece o pop-up no celular, você precisa autorizar o crédito ou o pagamento da conta tal, do condomínio tal. Em uma digital, até a digital no celular, eu libero o pagamento. É muito simples. Então, isso né? facilita demais. O síndico tem que aproveitar essas coisas exatamente porque é um desafio e ele precisa estar muito atento a essas questões financeiras, né, para que melhore ali o posicionamento dele, melhore ali a entrega dele, a eficiência dele. Bom, vamos falar, junto com essa questão que a gente está falando de tecnologia, a gente entra muito na questão da responsabilidade financeira também. E um desafio constante do síndico é a tal da inadimplência. Isso é algo que consome bastante, né? Consome bastante. E aí a gente vai para uma prestação de contas que precisa estar correta. Senão a inadimplência só vai aumentar. Sim. E na necessidade, hoje, nós temos a facilidade das garantidoras também. Exato. Então, eu acho que acabou aquela fase do síndico ter um medo de utilizar a garantidora. Porque num passado não tão distante, Não. vamos falar igual o Shrek, não tão distante, ainda tinha aquele receio da garantidora. Hoje nós temos N garantidoras no mercado e a gente consegue também ter a transparência disso. Num aplicativo, num programa de computador onde o síndico consegue estar acompanhando todas as inadimplências. Ou até mesmo com o jurídico, que faz essa questão de cobrança, que ele vai te posicionar ali via gráficos ou via sistema também, o crédito que está entrando quando vai para um jurídico. Eu acho que esse desafio dessa questão de inadimplência para o síndico foi algo que a gente até falou um pouco. Se ele não tiver caixa, ele não consegue nem desenvolver seu trabalho. Exatamente. E, por vezes, o síndico ele precisa de algumas atuações mais enérgicas quanto a isso. Às vezes tem muito morador que está tranquilo, porque a cobrança, quando a gente fala, ela tem pontos, né? Tem primeiro ali a administradora que faz uma cobrança mais administrativa, vai para o escritório de advocacia que faz a cobrança extrajudicial ali com acordos, em alguns casos judicializa, mas quando chega na garantidora é uma cobrança diferenciada, né? Porque houve uma assembleia, aquela garantidora foi aprovada e o síndico o morador de fato, ele precisa dar conta daquilo. Sim. Ele precisa responder por aquilo. De alguma forma, senão ele com o imóvel dele. Exatamente. Ele precisa responder. E o síndico, ele precisa ter esse valor em caixa. Eu, nos meus condomínios, grande maioria, eu tenho garantidora. No qual eu não tenho garantidora, já contei várias vezes, eu recebo meus honorários por volta do dia 28, 29, 30, final do mês. Que é quando alguém paga, lá vão pagando, e quando sobra. Sim. Claro, eu não tiro o meu valor, meu honorário antes, até poderia, mas assim, tem funcionários para pagar, outras coisas. Exatamente. Então, o meu sempre fica por último. Mas se eu tivesse garantidora, eu receberia dia 5 normal. Exato. Quando entra ali o valor da garantidora, já a administradora poderia me pagar. Então, o síndico, com essa questão da inadimplência, ele tem que estar muito ligado. Tem muito síndico que eu vejo empurrando com a barriga. Tem muito síndico que deixa a inadimplência correr solta.
E ela vai aumentando, 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 até porque juros e multas no boleto de condomínio é um dos mais baixos de todas as outras contas que a gente precisa. E é por isso que o morador às vezes deixa, ó, não paga aquele, Exatamente. Vou pagar o cartão de crédito, pagar a conta de água, a conta de luz, porque senão vai ficar sem. Sim. E o condomínio a gente vai empurrando. Quando der, a gente paga. Só que aí o síndico não consegue trabalhar. Aqueles 3, 4 moradores que deixaram de pagar suas taxas na data vão atrapalhar todo o andamento. Ainda mais se forem condomínios pequenos. Exatamente. Aí o problema é muito maior, porque um que não paga, você já tem problema. Exatamente. Aí a manutenção emergencial que você precisa estar fazendo naquela data, você não consegue devido a não ter um fluxo financeiro. Então, esse é um grande problema. Mas existem condomínios que não querem a garantidora, que acham que o síndico tem que fazer mágica. E aí é um grande desafio. Exato, lá no Código Civil tá que o síndico precisa cobrar. Exatamente. De fato, é uma das funções e deveres do síndico, mas ele precisa também é fundamental, aliás, que ele tenha esse apoio. Exatamente. Para que consiga efetuar esse processo de cobrança. Outra questão que a gente fala muito também é o compliance, a transparência. A gente bate muito nessa tecla. Exatamente para a gente ter uma gestão mais transparente. E é um desafio porque hoje os moradores buscam mais. Onde foi tal valor? Onde foi aquilo? Onde está o livro de prestação de contas? Eu quero ter acesso. Como é que eu faço? Hoje o morador está mais acessível, né, às questões de condomínio. Eu vejo que como mudou, né, aquelas gerações, né, porque hoje a gente já está na geração que é Y, que eles falam, YZ, eu já nem sei assim mais qual que é. Que antigamente o morador morava no condomínio, ele pagava suas contas e estava tudo certo. Ele não queria saber onde que ia, para onde ia e o que estava faltando fazer. Hoje não. Hoje o morador ele já sabe que ele tem as contas fixas, né, para pagar e as contas que são variáveis, ali uma manutenção, aquela situação que a gente faz no dia a dia para melhorar o condomínio. Como que a gente faz para mostrar isso? Hoje eu falo que eu consigo fazer com o digital. Então, com a questão de trabalhar com a administradora digital, o banco digital, né, a integração dos dois mundos agora, que hoje a gente tem diversos, né, sistemas que se integram, e a transparência fica muito mais fácil, o compliance para o síndico também. Porque é exatamente o que eu falei. A bomba que eu comprei, em 2 minutos o morador já sabia que tinha saído aquele valor. E isso traz uma tranquilidade no sentido de, se alguém te questionar alguma coisa, pessoal, já está disponível. Está disponível. Está disponível no mesmo momento. Eu falo assim, olha, se não está ainda, no dia seguinte vai estar. Porque às vezes pode acontecer, o síndico, né? Porque assim, para estar disponível em 2 minutos, o síndico também tem que fazer o papel dele. Exato. Então eu preciso comprar e sinalizar para a administradora, né? Lançar no sistema que eu fiz aquela compra com aquela nota fiscal, com aquilo tudo. Às vezes, na nossa rotina, a gente não consegue fazer no mesmo momento. Eu vou lançar no sistema no final do dia. Então, vai ter ali um delay de informação. Mas em 24 horas, vai estar tudo certo. Então, isso facilita muito. Porque antes, eu sofri com isso. E você, como síndico, é muito questionado, às vezes, com essas coisas, Sim. né? Porque, infelizmente, alguns, né, não todos, mas alguns acham que o síndico está desviando dinheiro, ou está roubando até, né, uma palavra mais forte, Exato. algo nesse sentido. E a gente, como síndico, tem que deixar isso muito bem claro. Você não pode ter medo e receio de apresentar uma prestação de contas. Não, não pode. Muito pelo contrário, aquilo ali tem que ser a tua arma, né, para você mostrar ali a tua idoneidade, né? Exatamente. Aconteceu isso comigo, né? Quando eu me tornei síndica moradora, troquei de carro. Adivinha? Pronto. Só foi se tornar síndica, trocou o carro. Olha lá, tá desviando o dinheiro do condomínio. Só que esquece que tem, né? Tem meu marido que trabalha, tem outra fonte de renda. Eu não era só síndica. Sim. Então, a gente tem outros meios de conseguir. Tive que provar em assembleia, na prestação de contas. Está aqui, gente. Os gráficos estão aqui, de onde entrou, de onde saiu, para onde foi. Qual foi a melhoria, qual não foi. O que nós podemos fazer. Hoje já está mais fácil. Eu falo que se for agora, eu vou falar para o morador, entra aí no seu aplicativo. Puxa a nota, que você vai ver onde eu gastei o dinheiro. Tá tudo aí. Tá tudo aí. Tá tudo mais fácil. Tudo aí. Tá tudo. Bom, vamos aqui para um outro desafio. A gente falou já do desafio da comunicação, a gente falou do desafio da tecnologia, a gente falou do desafio da responsabilidade financeira. E um quarto desafio: manutenção. Esse eu gosto. E tem muito desafio de manutenção, né? Tem. Equipamentos novos, situações novas, novos modelos de manutenção. Isso também é algo que é desafio constante. Não dá para o síndico achar que o que ele sabia de manutenção de 10 anos atrás serve para hoje. Não. Eu acho que o síndico, antes de tudo, antes de qualquer maneira de manutenção, ele precisa ter uma planilha muito certinha do que já foi feito e do que não foi feito.
Porque antes, né, quando eu me tornei síndica moradora, eu não sabia. Aí o Paulo me ensinou a fazer uma planilha aqui, ó. Aquela planilha eu vivo com ela. Ela salva minha vida em todos os condomínios. Aquela planilha de manutenção é a diretriz. Porque ela me dá o dia, o mês e o ano que ela foi feito. Pronto, tá ali. E em cima daquilo a gente vai melhorando. Claro. Então, o condomínio tá, a manutenção da bomba da piscina foi feita, tá tudo certinho. Mas daqui 36 meses, essa bomba já tá aí com 10 anos de vida útil, ela tá pedindo uma bomba nova. Então, você consegue se antecipar. Antes dela quebrar, antes dela queimar ou dela precisar de uma troca emergencial, você já consegue colocar na previsão. Exatamente. Que você vai precisar comprar uma bomba nova. Então, isso facilita muito a nossa vida. E, assim, manutenção são N coisas, né? Não é só o caminho do rei que precisa estar em manutenção. Expliquei o caminho do rei pra galera. Que é onde o morador passa, né? A gente aprendeu isso com a nossa amiga Rose. E é a verdade, onde o morador passa precisa estar sempre muito impecável, porque é onde ele está vendo. Só que o síndico também tem acesso às caixas d'água, tem acesso às bombas que estão embaixo ou em cima do condomínio, onde o morador não vê. E isso, às vezes, a gente peca. Por quê? O caminho do rei está ali, limpinho, bonitinho. Só que o trabalho da caixa d'água que está lá com uma rachadura, talvez, exato, e o morador não sabe. Invisível. Eu sempre falo, né? Ele não está vendo. O síndico, na questão de manutenção, ele tem que ter um olhar muito racional, mas também político. E racional, eu digo no quê? Por exemplo, se a gente for fazer uma manutenção da rede elétrica, às vezes não é feito, nunca foi feito naquele condomínio. É uma rede elétrica ali que está 10, 20, 30 anos, está do mesmo jeito. Nunca foi um engenheiro elétrico lá fazer uma verificação do que pode melhorar, do que não pode, o que tem que trocar, o que tem que atualizar. Por outro lado, no lado político, ele também tem que entender que o caminho do rei é importante. A jardinagem é fundamental. Né? O cuidado, o asseio, a limpeza, isso é fundamental também. Exatamente. Ele precisa trabalhar nas duas pontas. Tem. Para poder acontecer tudo, eu acho não, né? Eu tenho certeza que tudo vai da equipe que está ali naquele condomínio. Porque enquanto o síndico está verificando uma manutenção com um prestador de serviço, o zelador pode estar ali auxiliando a limpeza, fiscalizando a jardinagem, dando o seu pitaco, né, que a gente fala, dando ali o seu palpite do que precisa ser feito, do jeito que precisa ser limpo. Às vezes, o que acontece, eu vejo muito, né, agora a gente já tem alguns aninhos aí nas costas, como síndica profissional, Sim. A gente consegue ter uma visão maior, né, abre, né, o horizonte vai se abrindo. A menina da limpeza, ela limpa o chão, ela limpa a lateral do elevador ali, né, que fica no hall. Ela tira todos os capachinhos e limpa. Só que ela esquece do quê? Ela esquece do extintor, que está ali naquele andar. Ela esquece do quadro de energia e do shaft elétrico que está ali e o shaft hidráulico, que são as tampas, né? Que também precisam de um cuidado. Eu assumi um condomínio residencial recentemente e eu fui fazer uma vistoria lá. Aí a menina da limpeza fez assim, não, fica tranquila, porque eu limpo esse hall todos os dias. Falei, que legal, e continue assim, né? E tava cheiroso, tava bem limpinho mesmo, tava maravilhoso. Mas na hora que eu passei o dedo no extintor, pronto. Saiu aquela crosta. Eu fiz assim, então, o extintor também faz parte da sua limpeza. Ela olhou e ela fez assim, nossa, mas ninguém nunca pediu para eu limpar. Por quê? Porque não tinha ninguém para dar aquela direção para ela seguir. Aí eu tive que sentar com eles, fiz um cronograma do legal. Que tinha que limpar, quais eram os detalhes, porque assim, o morador vê, né? O morador para ali para entrar no elevador, o extintor está aqui, ó, na visão dele. Então ele só faz assim, fica feio. Fica. Aí, na próxima visita que eu fui lá, ela fez assim, olha, eu já limpei de todas as torres, são 3 torres, eu já limpei todas as torres, vamos lá comigo? Que legal. E ela fez eu fazer a vistoria em andares aleatórios, nós fomos indo e estava realmente tudo limpinho. Então, é a visão. O síndico precisa estar mais próximo de todas as equipes, não só preocupado com a caixa d'água, que de repente está ali e ninguém está vendo, mas o caminho do rei também, que é o hall de entrada de cada um. E outro desafio que o síndico tem nessa questão aí, além de manter todas essas manutenções em dia, é também essas obrigatoriedades e seguir também as ABNTs. Sim. Isso é fundamental também, né? Para que ele tenha essa capacidade de verificar as periodicidades. Eu sempre que falo, né? A ABNT não é uma lei, mas é uma norma. Exato, e precisa ser seguido, né? E assim, quando a gente não sabe, a gente tem que pedir ajuda. Exato. Não tem e não há problema nenhum nisso. Não tem problema nenhum. Eu acho que precisa de grupo de apoio. Precisa disso. Nós temos isso, graças a Deus, nós temos uma rede, né, de apoio ali. Cada um manda a sua dúvida e a gente se autoajuda um ao outro e sabe o que precisa e o que não precisa ser feito.
Parquinho de madeira. Eu passei por isso. Um parquinho de madeira sem manutenção. O que eu faço com aquele parque de madeira sem manutenção? Isola ele e vamos arrumar. E aí você isola e o morador fala assim, nossa, mas ele já está aí há 10 anos. Deixa ele aí funcionando. Aí você tem que saber o que você vai falar. Não estou isolando porque eu quero, mas sim porque seu filho pode se machucar. Aí você mostra um parafuso que está para fora. Você tem que mostrar também para o morador o porquê que você está isolando. Então, agora eu aprendi isso. Eu gravo um vídeo da situação e eu envio lá para os moradores. Olha, está sendo interditado, vai ficar durante 15, 20 dias para manutenção devido a isso, isso e isso. Quando você mostra, você ainda ganha aplausos. Porque ninguém viu. Geralmente as crianças, a gente sabe que não pode, né? Mas as crianças descem sozinhas. A gente sabe que existe o estatuto, que a criança tem que estar acompanhada até os 12 anos, mas a facilidade do pai, né? Às vezes está trabalhando em home office, desce lá, vai brincar. E a criança se machuca e a responsabilidade é de quem depois? Exatamente. Pessoal, deixa eu aproveitar aqui para convidar você para participar da nossa Condoclass. Condoclass é uma aula que nós fazemos de forma gratuita. Todas as terças-feiras nós temos encontros sempre às 13 horas. Alguns encontros sou eu que faço, outros eu trago convidados, exatamente para a gente debater sobre o mercado condominial. Se você quer mais informações sobre essa Condoclass, de como participar dela, de como você acessar esse grupo, clica aí, dá uma olhada nesse link aqui, nesse QR Code, aliás, aqui, escaneia esse QR Code e participa conosco. Todas as terças-feiras ela é extremamente fantástica, é muito dinâmica, a gente troca informações, cresce junto. Eu sempre digo, não existe professor de Deus na área de sindicatura. Todos nós estamos aprendendo. E é legal que é um ambiente propício aí ao conhecimento. Se puder, compareça com a gente todas as terças-feiras de forma religiosa, às 13 horas, sem furar, a gente está lá. Bom, Lígia, vamos falar agora de um outro desafio, que é um desafio que tem se agigantado bastante aí na questão do síndico, no seu dia a dia, que é a questão da sustentabilidade. A gente percebe que existe um desafio, um apelo muito maior e a gente fazer várias ações aí. A gente comentou aqui sobre reaproveitamento de água de chuva, energia solar, lixo eletrônico. Esse, de fato, é um desafio para o síndico mesmo? Muito, muito constante. Até porque os condomínios, eles não têm um local específico nem para fazer a coleta seletiva, que hoje também já é uma missão do síndico, né? Você tem que reeducar um morador à separação do lixo orgânico do reciclado, a levar no local correto, né? Às vezes nós colocamos lá baldes, containers, devido a cada condomínio, o que ele pode ali estar arcando na situação, porque a gente sabe que implementar, né, é uma situação complicada. Energia solar, muito mais, porque é um alto custo. Às vezes o condomínio não tem esse dinheiro ali disponível, né? Essa disponibilidade financeira para poder fazer a aplicação das... Como é que chama, Paulo? Eu esqueci o nome. Das placas... Solares. Não, ela tem um outro nome. Fotovoltaicas. Exatamente, fotovoltaicas. O condomínio não tem essa grana toda ali disponível para... Vai ajudar? Vai ajudar. Porém, o financeiro tem que estar muito bem alinhado. Exatamente. Então, eu costumo verificar se realmente tem. Nenhum condomínio que eu atuei, eu precisei colocar ainda. Uhum. Ainda, mas a gente sabe que futuramente isso vai ser uma das questões. Então, eu vou mais para o lado sustentabilidade dos lixos, né? O lixo eletrônico. Em São Paulo, a gente tem parceria com uma grande marca de eletrônicos que coloca containers nos condomínios, sem custo nenhum. Então, isso é muito bacana. Ele vai lá, ele coloca o container e o síndico só tem que avisar, olha, tá na metade, vem retirar. Legal. E ele retira aquele lixo eletrônico e faz a destinação correta e depois envia um relatório do que foi feito, para onde foi, o que tinha ali. Então, a gente sabe realmente para onde foi. Tem a questão também do óleo de cozinha hoje também, né? Que as também. Empresas fazem essa coleta e algumas delas fazem retornar esse valor para o condomínio até em produtos de limpeza. Tem uma empresa que eu trabalho com ela, ele tira o óleo e ele me traz em pano de chão. Então, assim, eu tenho a economia do pano. Sim. O condomínio comprava ali em torno de R$200, é um condomínio grande, R$200 por mês de pano, porque a gente sabe que pano vai muito. Uhum. Hoje eu não compro mais, eu não tenho mais esse gasto. Porque quando ele vai lá tirar o galão dele do óleo, ele já me deixa a quantidade de pano para o mês inteiro. E olha só a economia, né? Se a gente colocar isso no ano, são R$2.400. Exatamente. É uma economia considerável que você pode fazer com R$2.400. Exato. Agora, o lixo da coleta seletiva, esse é um grande desafio ainda em São Paulo. Por quê?
Porque existem algumas empresas da própria prefeitura que fazem a coleta, só que não são em todos os bairros. Então fica difícil você querer implementar e precisar da ajuda da prefeitura e a prefeitura não tem essa coleta naquele bairro. Aí você precisa ir atrás ou de cooperativas ou de catadores mesmos que vão até o condomínio, retiram aquele lixo que está ali já separado e leva para as cooperativas. Então isso a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes a gente pega um catador que está indo lá, pegando o lixo do condomínio e onde que ele está indo depositar? Exatamente. Em que ONG que ele está entregando? Em que cooperativa que ele está entregando? Então, isso é um alerta para os síndicos que tem a coleta seletiva no condomínio e entrega para esses catadores. Isso já aconteceu comigo. Eu entregava para um rapaz, ele me deixava açúcar e café. Então, era uma troca de favores. Eu ajudava ele. Legal. Ele aproveitava o plástico, o vidro, o metal, né, que são as latinhas, e o papelão. Isso. Só que o vidro, ele retirava. Sabe o que ele fazia com meus vidros? Ele jogava no lixo. Porque o vidro é difícil. Aí agora eu já achei uma empresa em São Paulo que faz só a retirada dos vidros. Entendi. Então é mais uma segurança. Ele pegava os sacos dos vidros no próprio condomínio e colocava separado no caminhão dele. Ele parava na esquina do condomínio e colocava os lixos na rua. Poxa, os que vidros problema. na rua. Poderia acabar retornando tudo para o condomínio ainda. Exatamente. Esse problema. Por isso que é bom a gente ficar ligado. Ou de repente machucar alguém, né? Por ser vidro ali, você joga os sacos e passa uma criança. Sim. Alguém vai ver que saiu do condomínio. Exatamente, aí está o problema. Olha, já vamos aqui chegar no nosso outro ponto aqui, que são os desafios aí do síndico, agora no sentido dele participar de uma assembleia. Eu sou convidado aí, por exemplo, para participar de uma assembleia. Um morador, um conselheiro ou o síndico me chama, olha, vai ter uma assembleia aqui no condomínio. E eu tenho um desafio, às vezes, de saber como é que aquele condomínio funciona, ter desafio de conseguir encontrar uma documentação. Como é que o síndico consegue caminhar nesse inteirinho aí? Um desafio gigantesco esse. Até para participar de assembleias, às vezes, é complicado. Né? Estar numa cidade grande, talvez em Curitiba, a gente estava até conversando, é um pouco diferente. Cada cidade, né? A gente está aqui falando com o Brasil inteiro. Cada cidade tem a sua forma, seu jeito de trabalhar. É complicado. Quando a gente é convidado a participar de uma assembleia, ainda é um pouco mais fácil, né? Porque Sim. Alguém chegou a nos procurar. Então, eu faço o seguinte. Olha, Lígia, tem uma assembleia daqui 15 dias. Você quer participar? Eu posso visitar seu condomínio? É a primeira coisa que eu falo. Ah, pode. Aí eu já sei que eu já tenho um passo aberto. Eu consigo, pelo menos, vistoriar ali de olhar mesmo, porque tem gente que não permite nem que a gente pegue o celular, né? Não. Olha, você faz de conta que você é minha amiga, tá vindo aqui porque tem receio, tem isso, vezes. né? Alguém pode te ver. Então você é minha amiga, a gente vai aqui passar rapidamente na área comum e depois a gente para num cantinho para conversar. A gente sabe que é complicado. Mas conseguindo entrar no condomínio e fazer essa vistoria visual já é um passo na frente. Depois eu solicito o quê? Prestação de contas, a última, se possível, balancete, para a gente poder ver exatamente a inadimplência, como que está o fluxo de caixa, se vai ser um condomínio que vai dar muito problema ou não. Se eu conseguir esses dois passos, a vistoria, o balancete e a prestação de contas, eu falo que eu já estou no céu. E é difícil conseguir isso. É muito difícil. Só que, assim, existem pessoas e pessoas. Tem pessoas que pedem até os contratos. Pedindo os contratos eu já acho demais, porque é de responsabilidade do síndico. E a gente sabe que o condomínio não vai abrir assim. Ah, Paulo, eu quero o contrato do seu elevador. Me manda. Para que você quer o contrato do meu elevador? Exato. Você não é meu síndico ainda. Quando você entrar, você tem acesso a todos esses documentos. Então, eu acho que isso precisaria de uma regulamentação entre amigos, né? Porque Sim. Hoje a gente é uma grande rede de amigos. Infelizmente, a nossa profissão ainda não é uma profissão regulamentada, mas se Deus quiser, vai ser. Com certeza. E aí a gente vai separar, né, as pessoas. Tomara que isso venha para auxiliar, né? Vejamos se de fato vai mesmo, né? Mas esse desafio para participar é algo complicadíssimo mesmo, porque você não tem acesso, às vezes o morador tem medo, tem receio, não quer te encaminhar os dados, você fica sem conseguir precificar de forma ali como você gostaria, te faltam informações de fato para você conseguir encaminhar uma proposta a contento nesse sentido. Exatamente. E até em São Paulo é bem complicado você chegar nas administradoras. É o outro.
é um outro ponto. Exato. Bem difícil. Porque, às vezes, a administradora ali já tem aquele grupo de síndicos. O síndico parceiro dela. Então são sempre os mesmos. E nós que estamos chegando os novos aí, né? Às vezes falam, mas você é síndica profissional há 2 anos. O que você vai ter para agregar num condomínio de 300 unidades? Opa, pera lá, eu comecei num 212. Que já foi uma baita escola. Já tem uma caminhada. Entendeu? Indiferente do tamanho, é o profissional. É o que você sabe, o que você pode entregar para aquele condomínio. Então tem tudo isso. E eu vejo que algumas administradoras grandes de São Paulo, elas não dão a chance. E aí a gente fala, e agora? Como chegar? E a grande questão não é nem de chance, né? A gente vê alguns desafios, né? E provavelmente você, síndico, vai se lembrar de algum que você passou, que às vezes é um processo meio blindado ali, né? Sim. Blindado, não permitem síndicos de fora, faz algo ali, parece que para se manter o mesmo, e aí a gente começa a questionar uma série de coisas, né, nesse condomínio. Eu fui pré-desclassificada, vamos dizer assim, de uma assembleia que a moradora me chamou para participar e me mandou o edital. Só que ela me mandou só a primeira parte do edital. E na segunda tinha todas as documentações do síndico que ele precisa enviar. E eu não recebi isso. Recebi só o primeiro. Eu entrei em contato com a administradora, falando, olha, o condomínio tal vai ter assembleia tal data e eu gostaria de participar. O que a administradora fez? Não me respondeu. Pronto. Não me respondeu. E aí eu entrei em contato com essa moradora que me chamou para participar. Falei, olha, a administradora não está me respondendo. Mandei para ela todas as fotos, né, os prints dos meus e-mails enviados para a administradora. Ela fez assim, vem tal data que vai ser assembleia e você vai participar. Falei, mas eu não posso fazer isso. Eu tenho que enviar a minha documentação. Então, você vai enviar direto para o jurídico. Mandei para o jurídico também e o jurídico não me respondeu. E eu fui para a assembleia. Cheguei na assembleia, a menina do jurídico me conhecia pessoalmente, mas ela não tinha associado o nome do e-mail à minha pessoa. A hora que ela me viu, ela fez... Eu falei, então, eu te mandei um e-mail e você não me respondeu. Quais são os documentos que eu preciso entregar? Ah, não, agora eu já fiz a seleção. Eu fiz, não, mas está aqui, ó, todos os meus documentos. Eu quero participar. E eu fui participar da assembleia. Não fui eleita, por conta das procurações, que também é um grande desafio do síndico. Outro desafio. O síndico eleito lá, ele estava com 6 procurações. E foi... Dependendo do número de participantes, isso pesa muito. Foi exatamente a diferença dos meus votos com os votos dele. Foram 6 votos ali de procurações que ele teve dele mesmo. Mas tudo bem, mas foi um aprendizado para mim. Porque eu não consegui chegar na administradora, eu não consegui chegar no jurídico, mas eu fui. Então, fica um alerta. Se, de repente, você não chegar e tiver a oportunidade de ir, vá, mas leva todos os documentos. Eu levei todos os meus documentos impressos. Certidões, cartão de CNPJ, todos os documentos que a gente tem que enviar. Levei tudo, apresentei ali. Ela fez, não, tá tudo certo, pode participar. A sua empresa está correta para participar da eleição. Só que se eu tivesse deixado, eu não tinha nem participado. Esse é um desafio que logo mais em breve, acho que também a gente consegue... acho que eu quero muito, né, Val? Eu tô vivendo num mundo de caixinhas, né? Eu quero tudo, assim, o fantástico tudo. Mundo de Bob. Nossa, eu quero que tudo seja resolvido. Mas a gente tá aqui para fazer a diferença. Então, a gente tem que pensar no melhor. Perfeito. Eu falo que eu evoluí demais em todas as nossas conversas, em todas as nossas aulas, na nossa parceria de troca de informação. Sim. Quando eu tenho uma dúvida, Paulo, me escuta. Paulo, e isso vai fazendo a diferença. Todo mundo cresce, né? Exatamente. A gente se ajuda, né? Exato. E a gente vira parceiros depois e tá aqui, ó, dividindo o podcast pela segunda vez. Bom, gente, já estamos aqui, chegando no final do podcast aqui. Falamos sobre vários pontos, comunicação, tecnologia, responsabilidade financeira, desafios de manutenção, sustentabilidade, desafios para o síndico participar de uma assembleia, né? E eu quero te agradecer, Lígia. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Obrigado por estar conosco. É sempre um prazer te receber aqui. Você sabe que aqui a casa está aberta sempre para você. E tá lindo, gente. Eu vou dar um spoiler, posso? Bem pouquinho. Venha conhecer, porque olha, a estrutura tá maravilhosa, tá muito legal. Parabéns pelo crescimento, obrigado. Pelos novos cursos que vão vir aí, um que já tá rodando. Tá muito bom. É muito bom fazer parte lá do primeiro, né? Exato. Poder falar assim que eu visto a camisa da Condocin e falar, nossa, fiz parte do grupo 1. Do grupo e a gente já tá encaminhando pro grupo 3 aí, Exato. E é muito gostoso. E ver o crescimento, a gente tá crescendo junto. É isso que é mais legal, assim, falar, eu fiz parte, eu falo de boca cheia. Onde você fez curso? Eu fiz na Condocin. Aonde é? Lá em Curitiba.
Nossa, mas em Curitiba... mas é um curso virtual, é um curso que você tem acesso ao professor, que eu sempre vou falar isso, que foi o diferencial. Foi o que fez eu cada vez mais vestir a camisa. E eu tava com a minha camiseta ontem, com o docinho. e é a diferença, é você poder vestir realmente a camisa de uma coisa que dá certo. E esse é um grande desafio que nós temos no mundo da sindicatura, né? Exatamente. Poder fazer a diferença. E tá aqui, ó, com o docinho. Quem que puder, faça, que vale a pena. Eu sou super parceira desse cara, que me fez crescer muito, te agradeço imensamente. Juntos, né? Crescendo sempre juntos. E tá aqui a segunda vez conversando, porque, né, eu já falei que sou de casa, já tô aqui quase tirando o sapato, pondo para a cadeira. Mas obrigada, Paulo. Obrigada mesmo por me receber sempre. Obrigado, Lígia. Obrigado a todos vocês aí, gente. Espero que vocês gostem da conversa. Tem outros mais aí, bate-papos dentro aqui do podcast da Condocin Play aí. Acompanha a gente que sempre tem coisa nova para vocês. Perfeito? Obrigado. Valeu, Obrigada. gente. Até mais.